Um jornalista disse: o Hamas são os nazistas reencarnados. Fiquei surpresa com essa expressão aqui, reencarnação. Pode comentar sobre isso? Até porque as pessoas fazem esse paralelo, né, Jorge? Que o fulano ou aquele povo é a reencarnação daquele outro povo. E aí vamos aproveitar essa dúvida que, segundo ela, foi colocada por um jornalista lá nos Estados Unidos, um jornalista americano, porque falou em reencarnação. Reincarnation. É verdade, reincarnation. Olha só, é muito interessante que a sociedade como um todo se habitue a ter esse tipo de percepção, que comece a entender lei de causa e efeito para tentar esclarecer alguns fenômenos. É muito legal. Mas não temos nenhuma base doutrinária para asseverar isso. Não tem nenhuma. Sabe, existe uma coisa muito interessante que os espíritas às vezes se esquecem. Então, muitas pessoas assim, por que o povo judeu sofre tanto? Por que o judeu sofre tanto? Olha, foi escravo no Egito, escravo na Babilônia, escravo do Império Grego, depois do Império Romano, expulso da sua terra, viveu horrores na Idade Média, sempre discriminado. Como se, de repente, os espíritos ficassem grudados no mesmo povo. Espírito não pertence a povo. Então, quem garante que os antigos nazistas do século passado não estão encarnados como judeus hoje? Não são eles os judeus. Eles podem ser os judeus. Pode ser. Quem garante? Nós não temos nenhuma garantia nesse sentido. Então, como se o povo ficasse... o cara era egípcio. Mas ele não é egípcio o tempo todo, gente. Ele é egípcio, mas ele é grego, ele é romano, ele é, sei lá. Ninguém está preso num lugar só. A gente não era do Brasil, a gente é hoje. Então, a gente, na verdade, está no Brasil por uma circunstância. Mas não somos almas brasileiras. Nem da terra a gente é. A gente já veio do outro canto para cá. Então, ninguém pode dizer assim, olha, esse pessoal era os outros, como se, de repente, são os que odeiam aqueles porque os judeus seriam os mesmos. De repente, esses judeus nem são os mesmos. De repente, não são. De repente, os judeus que viveram os horrores do Holocausto e que perdoaram, nem estão mais aqui, foram embora, estão só os que odiavam. E não estão como judeus, podem estar, sei lá, vivendo como alemães para diminuir o ódio da Alemanha, sabe? Tem muito isso. Eu odeio muito um povo, a tendência é de nascer naquele povo que eu odeio, para parar com essa teima. Então a gente fica dizendo assim, o que Deus vai fazer, meu Deus, nesse conflito árabe-israelense? Encarnar um no território do outro, para diminuir o ódio. O grande problema é que a religião desses povos é o ódio. Então, tem muitas pessoas que hoje estão na condição de judeu, têm ódio de muçulmano. Então, vai nascer muçulmano. Aí tem ódio de judeu, porque o cerne da personalidade está manchado de ódio. Aonde eu colocar essa pessoa, ela vai tingir de ódio. É como, por exemplo, no cristianismo primitivo. Os grandes indivíduos que odiavam os cristãos nasceram cristãos. E aí tornaram o cristianismo parecido com a religião de onde eles vieram. Claro, era o traço dominante do cerne da sua personalidade. Poder, violência, guerra, né? Então você vê como ele fica muito parecido com o estilo do paganismo. É muito compreensível. Com a leitura da reencarnação fica mais fácil. Mas eu fico muito satisfeito de ver as pessoas usando o nome reencarnação. Não são espíritas, não têm compromisso com a verdade espírita. Mas é interessante ver as pessoas tentarem decifrar os enigmas da sociedade usando dos princípios espíritas. Mas nada garante que realmente eles são os antigos nazistas do passado, como se os antigos judeus tivessem judeus de novo. De repente, quem está hoje vivendo na faixa de Gaza são judeus ou
de repente não sei, os nazistas estão como do lado de lá, não faço ideia. Então, tem muitas perspectivas. Hoje esse pessoal está longe, está no Brasil para se reorganizar emocionalmente para uma próxima existência por lá. Então, tem muitas coisas. Às vezes as pessoas querem justificar. Eles vivem hoje uma condição de desassistência porque eles promoveram desassistência no passado, então agora estão desassistidos. É uma possibilidade, mas a gente sabe que a lei de causa e efeito não precisa da mão do homem para agir. Senão a gente precisaria que alguém, como judeu, oprimisse esse povo para que isso fosse assim. Então, algumas características que a gente encontra por ali não bate com a visão que os alemães tinham do século passado. Eles são muito organizados, são muito disciplinados, então meio, não tem muita semelhança. Pode ser que seja, mas não há nada doutrinário nesse sentido.